Olá, galera do Supletivo Maria Helena, vamos à nossa última aula de História. Como a gente já viu na aula passada, com o fim das revoltas provinciais, houve aí uma grande centralização do governo. E foi também nesse período, na segunda metade aí do século XIX, que começou a dar os primeiros passos à modernização brasileira. Começando aí pelo centro econômico, que deixou de ser no Nordeste e foi para o Centro-Sul, devido à crise, na produção do açúcar, do algodão, do cacau e também do tabaco. E o surgimento do café aí no Centro-Sul favoreceu essa transferência do centro econômico brasileiro, saindo do Nordeste para a região Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro. Foi onde surgiu aí as primeiras fazendas de café. Durante o desenvolvimento aí do café na região Sudeste, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, grande parte dos escravos que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar foram transferidos para essas fazendas de café. Mas com o passar do tempo, a mão de obra escrava foi sendo substituída por mão de obra de trabalhadores assalariados, que eram os imigrantes aí vindo de outros países, como italianos, alemães. E não podemos esquecer que durante esse período de modernização também estava ocorrendo aí as leis que proibiam a escravidão. Parte do dinheiro da venda do café era destinado aí ao processo de industrialização brasileira. Aí do lado, vocês podem ver quais foram aí essas primeiras indústrias alimentícias, de vestuário, de madeira. Não podemos esquecer que também foi nesse período que surgiu aí as metalúrgicas, as siderúrgicas, que foram de extrema importância para o desenvolvimento do transporte desse café do campo para as cidades, pois exigia aí dos governos e também dos fazendeiros um transporte mais rápido e eficaz. Então, com o desenvolvimento das metalúrgicas e siderúrgicas, surgiu as linhas de trem, as vias férreas, que foi muito útil aí para o transporte desse café. Com a recuperação da economia, o Brasil conseguiu aí no seu processo de modernização alguns serviços públicos importantes, como a criação de bancos, surgimento dos teatros, os bondes, iluminação de algumas ruas. Como vocês podem ver aí ao lado, apesar do café ser uma planta africana, ela foi trazida para o Brasil pela Guiana Francesa, através aí de Francisco de Melo Palheta. A princípio, esse café ele não tinha um grande valor comercial, era apenas uma bebida destilada. Mas, a partir do início aí do século XIX, tanto nos países europeus quanto nos Estados Unidos, tomar café se transformou em um hábito muito popular. Isso favoreceu aí a exportação do café brasileiro para esses países. Não podemos esquecer que a grande produção de café na região Sudeste ocorreu devido aí ao tipo de solo, a conhecida terra roxa, que era adequada para esse tipo de plantação. De 1830 até o final do século XIX, o café se tornou o principal produto brasileiro para exportação. Esses fazendeiros de café da região Sudeste, eles se tornaram muito ricos e influentes na nossa sociedade. As áreas de maior produção eram a Baixada Fluminense e o Vale Paraíba. E depois se expandiram para outras regiões de São Paulo. Esses fazendeiros de café, eles tinham influência não somente na economia brasileira, mas também na política. Como eu já falei para vocês anteriormente, essa transferência da economia do centro econômico brasileiro, que antes era no Nordeste com a produção de cana-de-açúcar, passou a ser no Centro-Sul com a produção do café.
Somente parte dos escravos que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar foram transferidos para o Centro-Sul. Aos poucos, essa mão de obra escrava foi sendo substituída por trabalhos assalariados dos imigrantes. Os primeiros grupos de imigrantes vieram para São Paulo, aí para a fazenda do senador Nicolau de Campos Vergueiro. Esses imigrantes eles vinham da Alemanha, da Suíça e também da Bélgica. A forma de trabalho desses imigrantes, a primeira forma era através do sistema de parceria. Como era esse sistema de parceria? Tudo que era produzido na fazenda por esses imigrantes era dividido com o fazendeiro. Lógico, a maior parte ficava para o fazendeiro e uma pequena parte ficava para esses imigrantes. Essa parte que ficava com os imigrantes geralmente era vendida para o próprio fazendeiro. Afinal de contas, para esses imigrantes chegarem ao Brasil, eles adquiriam dívidas, as passagens, a alimentação, a casa que eles moravam na fazenda, eles pagavam o aluguel dessas casas. Existia nesse primeiro sistema de parceria, existia uma pequena diferença entre os escravos e esses imigrantes. Afinal de contas, esses imigrantes eles não conseguiam quitar suas dívidas com o fazendeiro, então eles ficavam sempre submetidos aos trabalhos impostos ali por aquele fazendeiro. No sistema de parceria, alguns grupos de imigrantes se revoltaram contra esses fazendeiros, levando aí ao fracasso no sistema de parceria. Como o café, a produção de café só aumentava, era preciso o governo aí criar alguma estratégia para criar novos sistemas para o trabalho desses imigrantes, certo? Então, para facilitar a vinda desses imigrantes, toda a despesa que antes era custeada por esses imigrantes, como passagem, alimentação, tudo ficou por conta do governo. Que a gente vai ver aí que foi um novo sistema implantado, o sistema de colonato. O sistema de colonato era totalmente diferente do sistema de parceria. No sistema de colonato, todas as despesas todas as despesas das viagens dos imigrantes eram custeadas pelo governo brasileiro. E esses imigrantes, eles recebiam, por cuidar da terra, cuidar da plantação de café, eles recebiam um valor fixo. E no período da colheita, esse valor era variado, era um valor separado. Então, alguns imigrantes no sistema de colonato, eles conseguiram juntar algum dinheiro, comprar algumas terras, e eles ganhavam também no sistema de colonato o direito a pequenas áreas de terra, onde eles poderiam cultivar milho, feijão, hortaliças e outros produtos. Então, para os imigrantes, o sistema de colonato foi muito melhor do que o sistema de parceria. Eles tiveram, digamos aí, uma vida mais digna. Podemos dizer, então, que o surgimento da indústria brasileira começou aí no período da produção de café, certo? E as duas primeiras cidades brasileiras a se desenvolveram industrialmente foram São Paulo e Rio de Janeiro. E até hoje, nos dias atuais, principalmente São Paulo é o principal centro industrial do nosso país. Mas não foi somente o café que ajudou aí no desenvolvimento dessas indústrias. O fim da escravidão, criação de leis alfandegárias para produtos importados, digamos aí que os impostos cobrados pelo governo brasileiro a outros países nesse período ajudou também o Brasil a recuperar sua economia e a desenvolver seu processo industrial. Aumento das taxas de importação. Em 1844, o ministro da Fazenda Manuel Alves Branco,
ele criou novas leis, mudando aí as taxas de impostos alfandegários cobrada a outros países. Quem vem acompanhando os vídeos, lembra que eu falei que acordos econômicos entre o governo brasileiro e outros países facilitava a entrada de produtos estrangeiros, muitas vezes fazendo com que até esses produtos estrangeiros se tornassem bem mais baratos do que os próprios produtos brasileiros. Isso deixava os comerciantes brasileiros em desvantagens. Aí, a partir de 1844, com a nova lei criada aí por Alves Branco, isso ajudou tanto a recuperar a economia brasileira como no desenvolvimento industrial. Por exemplo, se antes era cobrado um imposto de 15% em cima daquele produto que vinha de outro país, agora seria cobrado no mínimo 30%, certo? Então, aumentou aí a taxa de juro que era cobrado a outros países para a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. Nesse período foram criadas várias indústrias brasileiras devido aí a essa facilidade. Indústrias na área da navegação, das ferrovias, criação de bancos e vários outros setores industriais se desenvolveram nesse período. Apesar de facilitar a industrialização brasileira, essas leis alfandegárias, naquele período os impostos cobrados já eram muito altos, certo? Então, mesmo com essas leis facilitando aí o desenvolvimento industrial, os impostos do governo brasileiro cobrados às empresas já eram muito altos e isso impedia aí um pouco o desenvolvimento industrial do nosso país. Fim do tráfico negreiro. Em 1850 foi criado aí, foi extinta o comércio internacional de escravos. O que isso quer dizer? Que a partir de então os países estavam proibidos de fazerem vendas de escravos, certo? Então ficava aí proibido a entrada de escravos de outros países, da África, da Inglaterra e de qualquer outro país. Lembrando que enquanto o Brasil ainda existia escravidão, em outros países que já tinha aí um desenvolvimento industrial avançado, como a Inglaterra, ela já tinha libertado seus escravos. Afinal de contas, ela precisava agora era de pessoas qualificadas, trabalhadores assalariados para trabalhar aí nas fábricas, certo? O Brasil, por algum tempo, mesmo depois dessa lei, ainda continuou fazendo tráfico de escravos de forma clandestina. E mesmo com a proibição, vários anos, se não me engano, 5 anos ou mais, o Brasil continuou fazendo tráfico de escravos interno dentro das províncias, vendendo escravo e comprando de um estado para outro. O desenvolvimento do café e o surgimento das indústrias não foram o suficiente para renovar aí, de forma mais profunda o tipo de economia brasileira, que ainda permanecia com base aí no latifúndio e também na agricultura de exportação com café.